todas essas estruturas, todas essas formas do que a gente vive na sociedade como se elas fossem eternas, dadas por Deus, dadas pela natureza, tal, como se elas não fossem historicamente, né, historicamente percebidas, socialmente produzidas. E terminamos falando bom, e terminamos falando com isso, né? Que, portanto, o capital não é uma coisa, ele é uma relação social, né? Foi isso que nós terminamos falando na última semana, tá? Isso aqui só para vocês lembrarem, ok? Pois bem, agora a gente entra no texto do Harvey. Apareceu aí? Ok? Beleza. Numa aula, né, num conjunto de temas que eu estou chamando de espaço e acumulação capitalista, ou espaço e acumulação do capital. Tá bom? Por enquanto, algum comentário? Que dali era só um resumo mesmo, do que a gente trabalhou nas... Agora as coisas vão tomar mais forma, né? Começar a ser compreendidas melhor. Tudo bem? Podemos iniciar? Todo mundo está com o texto aí do Harvey, mesmo que não tenha lido? Todo mundo está com ele em mãos? Está aberto aqui. Está aberto aí, que a gente vai precisar ler. Nós vamos precisar ler ele junto, né? Porque é mais fácil, tá? Porventura, alguém leu o texto? Ou parte do texto? Pode falar, não vou punir ninguém, não. Eu consegui ler só um pedaço dele hoje. Só uma parte, beleza. Li, mas fiquei assim, achei muita coisa e difícil a compreensão. Ele é denso mesmo. Ok, a Ariane falou que leu, mas foi confuso. É denso mesmo, gente. Nem para vocês que são do primeiro período ainda, aí que a coisa tá? Mas esse texto do Harvey é um texto clássico, tá? Ele é um texto clássico da geografia. Então, assim, tô tocando o... Tá, gente, desculpa, é porque tá tocando aqui, mas o meu interfone, mas... então, olha só. Ele é, de fato, igual eu tô falando, de fato ele é um texto denso, ele é um texto de 75, que o Harvey lançou, um artigo. Ele, assim, tem muita coisa ali, muita coisa, coisas que vocês vão ler agora, não vão entender, aí daqui a alguns anos vocês vão ler de novo e vão entender. Mas então, eu não quero que vocês, eu não estou preocupado com vocês entenderem tudo. Eu quero que vocês compreendam algumas coisinhas que eu demorei para compreender, porque eu nunca tive ninguém que me explicasse essas coisas. Entende? Algumas questões básicas, algumas questões fundamentais. Eu tive que aprender por conta própria, eu tive que aprender batendo cabeça, eu tive que aprender lendo, relendo, indo lá nos originais. O Marx é um autor brilhante, difícil de entender pra caramba. Né, os 3 tomos do Capital, cada um tem quase 1000 páginas, né, mais os Grundrisse. Aí depois eu fui ler os liberais, né, os autores neoliberais, para poder entender, cara. E, assim, foi um trabalho... Tem 15 anos que eu estou estudando essas coisas, né? Uma parte disso saiu na minha tese agora, mas eu nunca tive. Quando eu fiz geografia econômica, né,
eu não tive ninguém que me explicasse coisas, né, básicas, que a gente vai lendo depois em outros textos, em outro lugar, vai vendo e às vezes não faz nem sentido, tá? Mas eu quero que vocês se atentem nessas explicações aqui. Se você quiser anotar, né, depois você volta no texto e releia, é importante, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto é o que a gente chama de acumulação de capital, né? Nossa disciplina chama-se Geografia Econômica. Então, a gente precisa entender aspectos da economia capitalista. É isso que a gente está fazendo aqui. A acumulação de capital. O Harvey fala, na verdade não é o Harvey que fala, é o Marx que fala, que a acumulação de capital é o motor da nossa sociabilidade. O que é isso? Significa que o que nós fazemos todos os dias quase, assim, boa parte da população do planeta, vamos dizer assim, nós fazemos todo dia girar o motor da acumulação capitalista. Girar a roda dessa sociedade, né? E o que é a acumulação? A acumulação de capital. É o que os capitalistas precisam de fazer todos os dias. Então, todos os dias o capitalista precisa colocar um dinheiro, né, uma determinada quantidade de dinheiro, de investimento, em um determinado processo produtivo ou em um determinado processo especulador, né, enfim. E no final do dia, né, aí ele pode contratar ou não mão de trabalho, pode, né, desenvolver ou não uma determinada técnica produtiva, etc. E no final desse dia, ele tem que ter mais dinheiro, né? E ele precisa acumular boa parte desse dinheiro, ele precisa acumular esse dinheiro para pegar esse dinheiro e reinvestir de novo, né, uma parte desse dinheiro e reinvestir, e ele fazer isso todos os dias ininterruptamente. Então, todas as pessoas que trabalham recebendo salário e todas as pessoas, né, que estão lá em uma empresa, seja recebendo salário ou pagando salário, no final das contas, elas estão produzindo uma mercadoria que precisa ser vendida, e esse mais dinheiro, esse mais valor produzido, ele precisa ser acumulado. E parte desse valor que foi acumulado, ele precisa ser reinvestido. Todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Então, a acumulação do capital é o motor da nossa sociabilidade, os nossos ritmos de vida, né, os nossos as diversas das nossas pretensões, dos nossos planejamentos, tem a ver de vida mesmo, né, de vida, tem a ver com esse processo ininterrupto. Por causa disso, porque todos estão ali, todos os capitalistas estão no mercado, né, acumulando capital e competindo entre si, essa competição capitalista, o sistema capitalista, que é a nossa sociedade capitalista, né, que o modo de produção capitalista, ou que a formação econômico-social capitalista, tem diversos nomes, seja um sistema expansível e revolucionário. Muito diferente das relações pré-capitalistas, né? Por exemplo, o mundo feudal lá da Europa, da Ásia, durou 1000 anos e modificou muito pouco espaço. Modificou muito pouco as relações sociais. Então, na nossa existência, né, nós vivemos um sistema absolutamente dinâmico, uma sociedade absolutamente dinâmica, onde ontem a COP era de mercado, hoje ela não existe mais direito, porque os smartphones com as superaram essa tecnologia.
Então, é dinâmico, o sistema é dinâmico, porque os capitalistas estão competindo entre si. Eles precisam inovar, eles precisam baratear custos, eles precisam substituir mão de obra por uma tecnologia, por uma técnica. Eles precisam produzir mais, melhor e com menos tempo. Então, o sistema ele é dinâmico, ele é expansível, porque o capitalista, né, a empresa, ela tem que, se ela vendeu 100 milhões, 100 mil reais ano passado, esse ano ela precisa vender 130, 140 mil. E ele é revolucionário porque ele revoluciona constantemente, né, as formas de vida, modos de vida, etc. Então, ele destrói algumas coisas, vamos usar a palavra da moda, ele descontinua coisas, né, para continuar outras, né? Agora eu falei o termo bem da administração agora, né? O senhor está descontinuado, né? Não é mandado embora, nem desempregado, nem demitido, não, está continuado. Então, por causa dessa competição intercapitalista, dos capitalistas competindo entre si para sobreviver no mercado, né, nossa sociedade, o sistema econômico, ele é dinâmico, ele é expansível, precisa de crescer, a empresa precisa de crescer o lucro, né, e ele é revolucionário porque ele sepulta coisas e faz nascer coisas quase que diariamente, porque os capitalistas estão nesse turbilhão, nessa loucura, fazendo isso o tempo todo. Até aqui vocês estão me entendendo, gente? Sim? Sim, ok. Então, o que é interessante é que, por exemplo, lá no Manifesto Comunista, no primeiro livro da Burguesia e Proletários, o Marx ele usa uma metáfora muito interessante. Ele vira e fala assim, ó, a burguesia ela é o feitiço que perdeu o controle sobre o seu feitiço. Né? Então, nas obras maduras lá do Marx, no Capital, nos Grundrisse, né, nos 3 volumes do Capital, qual que é a sacada do Marx? Que tanto capitalistas quanto trabalhadores, eles são personificações do capital. O capital, essa relação social, né, da acumulação pela acumulação, desse frenesi, dessa coisa frenética e dinâmica, e o capital é o real sujeito dessa sociedade. Capitalistas e trabalhadores são suas personificações. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso, mas isso é um insight genial. Por quê? Veja bem, presta atenção, quando o capitalista, ele precisa, sei lá, ele precisa demitir o trabalhador, ou ele precisa explorar mais ainda o trabalhador, ele não faz isso porque ele é mau, né? Porque o caráter dele às vezes até pode ser o caráter dúbio, né? Aquele negócio todo, mas assim, ele não faz isso porque ele é mau, porque ele quer sacanear o cara, assim, em tese, né? Em princípio. Quando ele desenvolve uma inovação que substitui a mão de obra, ele não tá querendo simplesmente sacanear o trabalhador. Ele não está querendo simplesmente mostrar uma relação de poder ou de força. Ele está fazendo aquilo dali porque o concorrente dele fez. E se ele não fazer, ele perde o bonde da história. Então, mesmo que o capitalista, mesmo que a burguesia seja a classe dominante, ela também é uma personificação do capital, porque o tempo todo os capitalistas estão competindo entre si, estão tentando furar o olho um do outro, né? Estão tentando dominar o mercado, derrubar né? Enfim, seja de forma lícita ou ilícita, mas não importa. A questão é,
Se eles não fizerem isso, eles estão fora do jogo. Vocês estão me entendendo? Sim? Alguém? Alguém vivo? Sim? Excelente. Então, o capitalista, ele é uma personificação do capital. Porque ele também está preso nessa relação, ele também está preso nessa dinâmica. Se ele não aumentar a exploração no trabalhador, ou se ele não substituir esse trabalhador por uma máquina, ou por um programa, por uma técnica, por uma tecnologia, né, se ele não fizer isso, ele sai do mercado, ele é superado pelo concorrente, então ele precisa de fazer isso. E o trabalhador também, o trabalhador ele é uma personificação do capital. Ele é o elo frágil dessa cadeia, dessa relação? Sim. A classe dominada nessa relação? Sim, sim. Mas ele também é uma personificação do capital. Ambos. O trabalhador, ele tem o quê? Ele só tem a força de trabalho. Ele tem um corpo e a mente dele. E ele precisa ir ao mercado, encontrar um empregador para que ele sobreviva nessa sociedade, para que ele tenha dinheiro para poder comprar comida, morar, sustentar a família, se divertir, etc. Então, ele precisa personificar essa relação da acumulação de capital incessante e ininterrupta. Ele também continuamente, todos os dias, vai lá, às vezes até não gostando ou até nem entendendo o que ele está fazendo às vezes, mas ele também precisa fazer isso, porque ele precisa repor essas relações continuamente, porque ele é uma persona, ele é uma personificação do capital, ele é uma personificação dessa relação do capital. Se ele não quiser trabalhar mais pelo mesmo dinheiro, ou se ele trabalhar menos dinheiro, se ele não quiser, tem alguém que quer para fazer no lugar dele. Tem um desempregado lá para poder fazer. Então, ele também é uma personificação. Então, capitalista, burguesia, trabalhador, proletário, duas classes sociais, claro que a classe dominante é a capitalista sobre o trabalhador, beleza, mas ambas estão imersas, inseridas numa dinâmica, né, numa dinâmica posta pelas relações capitalistas, posta pela acumulação, pelas relações de mercado, pela essencialização de mercado, pela competição, pela intensa competição, etc., etc., ambas são personificações de um real sujeito. Esse real sujeito é o capital. E isso é muito legal, porque assim, legal no sentido, isso é terrível, né? Mas assim, a legal do insight do Marx qual que é a crítica marxiana? Como que um produto humano, porque o capital nada mais é do que um produto humano, ele é uma relação posta por nós, pela sociedade, né? Pelos homens, todos os dias. Como que um produto da sociedade, como que uma relação posta e reposta, construída pela sociedade, pela humanidade, como que essa relação domina a sociedade, domina as relações humanas, domina capitalista e trabalhador. Vocês estão me entendendo, gente? Sim. Gente, isso é sério. Eu demorei quase, sei lá, 10, 12 anos para assim, para entender isso e começar a pensar desses termos. Percebam, gente, percebam. Esse insight do Marx, ele é genial. Ele é genial. O real sujeito da sociedade é o capital.
que é uma relação social que nós criamos, a sociedade. Mas é uma relação que nós dominamos. Por isso que ele fala lá, né? Por isso que ele usa a metáfora do feiticeiro que perde o controle sobre o seu feitiço. Então, burguesia, principalmente burguesia e proletariado, mais burguesia do que proletariado, criou um feitiço e perdeu o controle sobre o feitiço. O feitiço domina agora o feiticeiro. Então, aquilo que é construído nós, pelas nossas relações humanas, por relações econômicas, que são as relações mais básicas, mais elementares que nós fazemos, né? Porque, cara, por que a gente estuda essas coisas? Por que a gente estuda economia? Porque é a coisa mais básica que nós fazemos. É a relação mais elementar. Qualquer pessoa, em qualquer tempo histórico, precisa comer, vestir e se proteger. Então, as condições materiais da existência são a primeira coisa que a gente precisa de prover. Seja o homem da caverna, seja a gente aqui. Mas a gente precisa de comer, vestir, morar e cuidar da prole, né, vamos dizer assim, dos descendentes. Se a gente faz isso lá, caçando e coletando lá na Idade das Pedras, ou se a gente faz agora de uma forma mais sofisticada e mais impessoal, com as relações capitalistas, objetivamente não importa. O que importa é que a gente precisa prover as nossas condições materiais de existência. E aí, a economia é uma relação fundamental de toda a sociedade. Mas, nessa sociedade em específico, o capital, que é uma relação social que nós construímos todos os dias, ele é uma relação que nos domina. Nós somos dominados pelo capital. Esse é um insight genial. Nós somos personificações do capital. Porque capitalista e trabalhador estão imersos nesse turbilhão que não pode parar. Ele é incessante. Como diz como diz o Walter Benjamin, lá no Capitalismo como Religião, ele é um culto sem misericórdia. Ele é um culto sem graça e sem misericórdia. Só que, veja bem, só que esse crescimento econômico sob o capitalismo, ele é permeado de contradições internas do próprio sistema. Né? Não existe uma harmonia nessa dinâmica. Imagina, é incrível como é que, de certa forma, a economia capitalista funciona, né? Porque é muito precário, são vínculos muito precários. Está todo mundo competindo contra si, né? Está todo mundo competindo no mercado. Todos os capitalistas estão querendo furar o olho do outro. Trabalhadores de diversas estão lá, até trabalhador está competindo entre si. Né? Então, se o Adam, eu conversei com você semana passada, o Adam Smith fala que existe uma mão invisível, né, que não deixa o mercado descambar, que no caso do Adam Smith é a mão divina, a mão de Deus, mas isso não existe uma harmonia, porque existem diversos desequilíbrios nessas relações, e que de vez em quando precipita em crises ou em crises permanentes, como é no Brasil. E, enfim, não é, e em crises crises de superacumulação. Eu vou explicar isso aí. Coisas que dificilmente aconteciam nos sistemas econômicos pré-capitalistas. Você é uma pessoa, mas não existia crise na antiguidade. Não, claro que existia, mas as crises elas eram de outra natureza. Crises do feudalismo, problemas climáticos. Atrapalhava a plantação, dava fome, aí ficava mais fraco, peste, morria todo mundo, os escravos ou os servos se sublevavam, faziam, né, guerra contra os senhores, aquele negócio todo assim, mas no final das contas basicamente era isso. A sociedade era muito mais estável. As sociedades pré-capitalistas eram muito mais estáveis do que a sociedade capitalista.
E aí o Harvey destaca que existem condições para a perpetuação dessa acumulação. Produção, reprodução, circulação e consumo. Vamos lá no texto? Abra um texto aí, fazendo favor. Página 44. Página 44. Ok? Página 44. Estão com o texto aí? Gente, texto do Harvey, página 44. E o resto do povo? Luzia, Lucas, Júlio César. Ok, ok. Vai abrindo. Ok, Guilherme, ok. Ok. Nayara, ok. Todo mundo com texto aí, né? Beleza, ótimo. Página 44. O que o Harvey diz? Harvey diz assim, olha, existem condições para que essa acumulação ela possa acontecer. Primeira delas é a existência de um excedente de mão de obra, ou seja, um exército de reserva. Né? Ou seja, precisa de ter mão de obra excedente para o desempregado fazer pressão sobre o empregado, tá? Então precisa de, mas não só por causa disso, existe de uma mão de obra qualificada, né? Precisa de uma mão de obra qualificada também. Ponto 2 aí na página 44 ainda, a existência do mercado, no mercado de quantidades necessárias de meios de produção, que é o que ele está chamando de máquinas, matérias-primas, infraestrutura física e assim por diante, tá? Então, assim, precisa ter trabalho humano, trabalho abundante, né, em excesso, que é o exército de reserva, e precisa ter os meios de produção, né, precisa ter matérias-primas, maquinário. O capitalista precisa de ir no mercado e encontrar esses meios facilmente, tá? E ele precisa também, no ponto 3, da existência de um mercado para absorver essa produção, tá? Aí você fala assim, mas isso é óbvio. É óbvio. Tá, é óbvio. Né? Só que, percebam, isso não funciona isso não existe de forma harmônica. E essas demandas precisam ser produzidas pelo próprio sistema. O sistema capitalista precisa produzir a mão de obra. O sistema, na nossa sociedade capitalista, vamos pensar na sociedade, precisa produzir a sua mão de obra, precisa produzir as suas condições de produção. E precisa de produzir também as condições de consumo daquilo que é produzido. Por isso que eu falei, as condições de perpetuação da acumulação ali no slide. Produção, né? Precisa ter todas as variáveis para produzir uma determinada mercadoria. Pode ser esse celular aqui, tá? Precisa ter lítio para fazer a bateria, não sei o que para fazer os componentes, vidro para fazer o vidro, tecnologia para fazer o programa, que é negócio todo. Precisa ter essas condições. Precisa ter mão de obra para poder montar isso aqui. Tá? E o próprio sistema capitalista tem que prover isso. Né? A gente precisa de, sei lá, diminuir o tamanho do celular.
Para diminuir o tamanho do celular, a gente precisa de componente, de trocar uma matéria-prima. Vai atrás, vai desenvolver, vai correr atrás dessa matéria-prima. Então, condições de produção, de reprodução. Quando eu falo de reprodução, é de reprodução de mão de obra, reprodução de sociedade, reprodução de sociabilidade. Né? Estou falando da galera que vai para a escola para poder aprender a ser um profissional. Ele não vai para a escola para poder pensar na emancipação humana, na humanização do homem, etc. Não, a maioria, 8 em cada 10 crianças vão para a escola, ou adolescentes vão para a escola, porque lá ele quer aprender uma profissão. Né? Então, isso é uma condição, é a reprodução. Circulação, essa mercadoria precisa de chegar na mão das pessoas. E essa mercadoria precisa de ser consumida. Não adianta só fabricar, não adianta só entregar, garantir a entrega. Ela tem que ser comprada e tem que ser consumida. Vocês estão me entendendo? Vou dar um exemplo, para ver se fica claro. Há mais ou menos um mês, eu fiquei, durante algum tempo, eu tenho um grupo lá com alguns primos meus, de WhatsApp, e que eu sou, né, eu sou da área mais progressista e marxista, tal, da teoria crítica, né, e tem lá, e o resto é neoliberal. E aí a gente estava conversando sobre a Amazon, né, que é uma potência impressionante. E aí, meu primo virou e falou assim, ô Igor, você não sabe nem o que você está falando. O negócio da Amazon não é entregar mercadoria. O negócio da Amazon o machine learning, né, a aprendizagem do sistema, desenvolver os algoritmos, etc, etc, né, isso aí, enfim, é informação, aquele negócio todo. Eu falei com ele, falei assim, olha, até faz parte isso aí. A conversa conversou sobre a privatização dos Correios. Aí ele falou assim, não, a Amazon não tem uma empresa de logística, não. Na verdade, ela tem. E nos Estados Unidos, cada vez mais, a entrega é feita pela Amazon mesmo. E aí ele temou. Aí eu fui lá em sites em inglês lá, peguei reportagem, mandei para lá, e ele continuou temando, né? Eleitor do Partido Novo, né? Então, seja categoria de base do fascismo. Mas, assim, e aí a teimosia era essa. Eu falei assim, olha, ô fulano, deixa eu te falar uma coisa. Diversas coisas, assim, diversas partes, né, diversas coisas fazem parte do negócio da Amazon. Mas, objetivamente, a mercadoria que o sujeito compra, ela tem que ser entregue e tem que ser consumida. Então, a Amazon pode investir bilhões em learning machine, em aprendizagem de máquina, em dados, em, né, peneirar dados, enfim, sabe, faz parte do jogo, é isso mesmo também. Mas ninguém entra no site da Amazon preocupado com isso. O cara entra no site da Amazon e fala assim, não, eu quero comprar esse livro aqui, puf. E esse livro tem que chegar. A mercadoria, ela tem que ser consumida, o valor, ele tem que se realizar. O livro que foi produzido pela editora precisa de ser comprado. Se ele vai ser comprado num dia e chegar no outro, ou chegar no mesmo dia,
Não importa. O que importa é que esse livro precisa ser comprado. Perdão. Esse livro precisa chegar na mão, essa mercadoria precisa chegar na mão do cliente. É óbvio que o fator tempo, e aí a segunda parte do texto que a gente vai ver semana que vem, o fator tempo é fundamental, porque quanto mais rápido a mercadoria gira, quanto mais rápido o valor se realiza, mais rápido o capitalista pode reinvestir aquilo que ele acumula. Se o capitalista puder produzir num dia e a mercadoria ser vendida em outro, ótimo. Capitalista nenhum não quer produzir determinada coisa e o retorno vir com 30 anos. Por isso que eu coloquei ali, as condições para perpetuação da acumulação: produção, reprodução, circulação e consumo. Força de trabalho, condições de produção e circulação, vamos dizer assim, e o consumo. O consumo tem que se realizar. Mas aí existem crises no sistema capitalista. Nem sempre essas condições estão postas. Nem sempre essas condições conseguem ser repostas. Nossa, professor, mas que complicação, velho. Que coisa chata. É chato mesmo, né? É chato, mas veja bem. O carro disparou de preço, né? Talvez, não sei se você saiba, né? Carro usado agora, estou quase vendendo meu carro velho para ver, porque ele valorizou, né? Para ver se eu ganho dinheiro. Carro valorizou, por quê? Porque, por causa da pandemia, você teve uma quebra no sistema de produção e distribuição dos componentes dos carros, aquele negócio todo assim. E aí você tem uma demanda que é menor do que consegue produzir. Qual é a consequência disso? Inflação. Tem mais demanda do que oferta. Quando você tem mais demanda do que oferta, o preço sobe. Se o preço sobe, é inflação. A crescente do dólar influencia também? Influencia no preço. Mas nessa grande valorização que a gente teve, tem a ver mesmo com essa dinâmica da oferta e da procura. Entendeu? Então, veja bem. E aí, no Brasil, você tem. Vamos pegar um outro exemplo, muito legal. Estava vendo semana passada, umas 2 semanas atrás. A Inglaterra saiu da União Europeia. Todo mundo lembra do Brexit, né? Se não leu, se não viu, tem um filme muito bom na Netflix, chama Brexit, com aquele Benedict Cumberbatch, é o que faz o Doutor Estranho nos filmes da Marvel. É baseado em fatos, né, do jeito que aconteceu lá o processo do Brexit. Pois bem, a Inglaterra saiu da União Europeia. Isso significa que os caminhoneiros que vão entregar os produtos, né, do continente para a Europa, né, para a Inglaterra, eles não têm mais passe livre, eles precisam ficar agarrados na alfândega para declarar aquele negócio todo assim. O que está acontecendo hoje na Inglaterra? Uma crise de abastecimento. Por quê? Porque os caminhoneiros não querem ir para a Inglaterra. Eles perdem tempo lá. É uma rota que ficou ruim. Se vocês procurarem aí no Google aí, notícias sobre Inglaterra, por exemplo, essa questão na Inglaterra, vocês vão ver isso aí. Então, desabastecimento de algumas coisas e uma alta inflacionária. Porque houve uma quebra nessas relações de circulação, produção e circulação.
Então você instaura uma crise, tá? Mas veja bem, as crises que o Marx está falando são muito mais do que pontuais, elas são crises de superacumulação. O que significa isso? Constantemente, o sistema capitalista produz mais riqueza do que ele consegue, ele produz mais valor do que ele consegue de fato realizar. Tá, professor, explica isso. Acabei de falar ali em cima. O valor ele precisa se realizar, ou seja, o dinheiro que eu peguei emprestado no banco, que eu pago que eu peguei no banco. Porque se não pagar essa taxa de juros, que é o valor que o banco tem do dinheiro que ele emprestou para mim, eu causo uma crise, né? Seria demais, né? Mas assim, causa um problema de realização do valor. Você tem sei lá, desemprego grande, produzindo valor, se realizando. Ações que estão mais determinadas ações por motivo de especulação de bolsa, etc. Amanhã a empresa não entrega aquilo que os papéis, aquilo que a especulação esperava, não realizou o valor. É crise. Então, constantemente o sistema capitalista está entrando em crise, porque ele está produzindo mais valor do que ele consegue realizar. Em determinados momentos existe o capitalista com o dinheiro, com o valor, e existe o trabalhador desempregado. Mas eles não conseguem se encontrar no espaço e no tempo para que o trabalhador produza e consiga consumir aquilo que ele produziu, ou seja, realizar o valor. Nossa, professor, isso é difícil demais. Estou entendendo porra nenhuma. Então vamos lá. Vamos ler o Harvey. Página 46. Página 46. Ok? Página 46. Todo mundo abriu aí? Olha só o que Perdão. Olha só o que o Harvey está falando. Depois das citações do Marx aí. Tá assim. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise, o desemprego e o subemprego crônicos, o excedente de capital, a falta de oportunidade de investimento, as taxas decrescentes de lucro, a falta de demanda efetiva no mercado e assim por diante, podem, desse modo, remontar a tendência básica da superacumulação. Como não há outras forças compensatórias em ação dentro da anarquia competitiva do sistema econômico capitalista, as crises possuem uma função importante. Elas impõem algum tipo de ordem e racionalidade no desenvolvimento econômico capitalista. Isso é muito legal. Isso não quer dizer que as crises sejam ordenadas ou lógicas. De fato, as crises criam as condições que forçam algum tipo de racionalização arbitrária no sistema de produção capitalista. Vamos parar por aí. Então, veja bem, o que o Harvey está falando? Olha, o processo de acumulação, ele não é perfeito, ele é cheio de imperfeições, cheio de contradições. E o próprio sistema capitalista cria suas barreiras, cria suas contradições que, de vez em quando, pipocam em crise.
Vamos tentar ser mais didático possível, tá? Eu vou tentar ver se eu simplifico isso aqui. Vou pegar dois aqui que aparecem na minha... Vou pegar o Gabriel Lara e vou pegar a Ariane Gomes, tá bom? Como exemplo. Pode ser? Vocês estão me escutando aí, Gabriel e Ariane? Ok? Ok, beleza. O Gabriel, ele é um capitalista que produz insumos e matérias-primas, né? Ele produz maquinários, até, né, os componentes, etc., que a Ariane compra para produzir a determinada mercadoria que ela está lá produzindo, vendendo, etc. Beleza? Então, o Gabriel produz, o termo correto é esse, produz capital, né, produz infraestrutura, produz matéria para a Ariane, produz maquinário para a Ariane poder comprar a produzir e vender suas mercadorias. Você entendeu, Gabriel? Você entendeu, Ariane? Sim? Entendeu, Ariane? Sim, beleza. Então, olha só. Ô, Gabriel, só que um concorrente seu fez uma inovação que consegue, né, desenvolver uma técnica, uma inovação que consegue produzir mais com menos tempo, com menos mão de obra. Ou seja, ele barateou o custo dele de produção. O que você vai fazer? Pode abrir o microfone e falar. Ou escrever. Você entendeu a pergunta? Olha só. Suponhamos que um concorrente seu... Né? Tá, peraí. Ok. Um concorrente seu desenvolveu uma inovação, uma técnica que ele consegue produzir mais barato, com menos mão de obra, desempregando, diminuindo os custos dele. O que você, Gabriel, que é o dono da empresa, vai ter que vai fazer? Você vai deixar por isso mesmo ou você vai correr atrás de fazer a mesma coisa? Vai analisar o modo de produção do concorrente e tentar chegar ao mesmo nível de produção dele. Ok. Conseguir vender mais barato. Ok, beleza. Ariane, a mesma coisa. Um concorrente seu desenvolveu uma inovação que ele consegue produzir mais, com menos, né, em menos tempo, vamos dizer assim, desempregando, né, com menos mão de obra, com menos preocupação de mão de obra. O que você, como a dona de empresa, vai fazer? Vai deixar por isso mesmo ou vai correr atrás? A minha resposta é igual a do Gabriel. Eu iria correr atrás para tentar vender mais, chegar no nível dele ou mais. Ok. Passou um tempo e um outro concorrente do Gabriel fez a mesma coisa, criou uma inovação no processo que consegue produzir melhor, né? A mesma coisa, só que com menos mão de obra. Ou seja, ele diminuiu o custo e aumentou o lucro. Gabriel, o que você vai fazer? Você vai correr atrás ou você vai deixar do jeito que está? Vai ter que apelar para questões mais... questões de fidelidade e tentar procurar impedir que esse concorrente continue lucrando mais com o produto que eu estava vendendo. Vou ter que aprimorar. Beleza. E aí você aprimora e consegue até melhor do que ele, porque lá ele gasta 5 trabalhadores para fazer um componente do produto. Você fez uma inovação que com 2 você consegue resolver. Você faria isso? Você faria essa inovação e se tornaria ainda mais competitivo no mercado? Porque você vai estar com lucratividade menor, com custos menores? Você faria isso? Pensando como empresário, tá?
faria, porque Faria, né? eu vou lucrar mais e ter menos desperdício. E, e vai apertar o seu concorrente, né? O Ariane, as mesmas perguntas. É basicamente isso. Se você conseguisse desenvolver uma inovação no seu processo produtivo, que metade da sua mão de obra poderia ser dispensada, e aí você teria um lucro maior, mais competitividade, um produto até de melhor qualidade, pensando como capitalista, para sobreviver no mercado, você mandaria essa mão de obra embora? Ou eu mandaria embora, ou eu iria pesquisar algum modo com que eu pudesse empregar essas pessoas, meio que separando uma parte daqueles trabalhadores para outras áreas. Tipo assim, o que eles fariam, um produto que eu faria com menos mão de obra, aí eu meio que. Os que eu mandaria embora, eu colocaria em alguma outra área, talvez em tipo assim, em uma nova área de produção. Porque aí, em vez de eu estar vendendo um produto, eu venderia dois. E aí Não, mas entraria você só produz um produto e o seu concorrente vai fazer a mesma coisa. Ele vai inovar, vai mandar metade da mão de obra dele embora. E aí, o que você vai fazer? Você vai ser sentimental assim mesmo? Ou você vai deixar sua empresa morrer no sentimentalismo? Ou você vai meter bronca? eu ia, na hora da raiva, eu ia mandar embora. Ia ficar melhor. Está muito sentimental, pro meu gosto. Está muito, Muito. muito. Vai, Elaine, pode falar. Elaine, levantou a mão? Pode falar. Desculpa, esqueci o microfone. Então, observando os dois colegas falando aí, mandar embora também vai ter um custo, vai ter um prejuízo lá na frente, de repente você vai ter uma demanda maior, depois aí não tem mão de obra. Tem que pensar nisso tudo aí, não sei. Tá, beleza, mas a gente não. O capitalista está olhando o curto Só ele prazo. mesmo, Não, né? o capitalista está olhando é o curto prazo. Se meu concorrente fez uma inovação, e agora? Para eu sobreviver, eu preciso fazer a mesma coisa. Né? Gabriel, pode falar. Ô Igor, também, Oi. né, como a Ariane falou, né, de não demitir, mas sim abrir outro turno. Por exemplo, funciona 2 turnos, né? Não, mas não precisa. A inovação é um robô. O robô substitui a mão de obra. O robô trabalha 24 horas por dia e é melhor do que trabalhador, porque ele não fica com fome, não fica cansado, ele não tem sede, ele não precisa ir no banheiro cagar, ele não tem filho, mulher, ele não precisa, ele não vai jogar bola e machuca. O robô é uma beleza, velho. A questão é essa. A inovação chegou, é muito mais barato você investir no robô e mandar em gente embora e pronto, vai tocar o terror. Você pode gerar a fábrica 24 horas por dia, ou a empresa, sei lá, o que for, 24 horas por dia. Não precisa ser. Gente, a gente fala de robô, né? O robô, a gente pensa só na máquina. Eu tenho um colega que ele trabalhava numa empresa de logística, né? Fazia uma determinada função lá. Logística, hein? É um logística. A empresa contratou aí era um por turno, né? A empresa gira 24 horas por dia, então era um por turno. Ela comprou uma inteligência lá, um robô, que é um robô também, né? Um programa de computador lá, que fazia o serviço que os 3 caras faziam. Resultado, mandou os 3 caras embora. Não precisava deles. Fala, Leandro. Ô, Igor, isso aí já é realidade. Você pega estacionamento de shopping, ônibus de cidade grande aí, já não precisa mais do trocador. Foi uma profissão que está sendo cada vez mais extinta. Como vendedor também, eu trabalho na área aí. Isso aí já é realidade, é fato. A gente vivencia isso, mas não percebe, que é aos poucos, né? Só percebe quem está sentindo a carne aí. Sim. Alguém mais levantou a mão aí para E falar? eu acho, só para concluir aqui, Igor, e eu acho o Aham. seguinte: lógico que inovação é bom, mas hoje o mercado tá agindo de uma forma que é como o Ariane tentou falar aí. O que eles estão fazendo? Como eles estão vendo que isso está acontecendo cada vez mais, o pessoal está fazendo o seguinte: está criando programas de fidelidade. O cara compra aqui sempre, ele vai ter um desconto X. Se ele comprar mais aqui com a gente, ele vai ter um desconto X para segurar, porque é isso que está acontecendo. A inovação está chegando
que o cara já investiu muito e o outro lá está começando agora a investir menos e vai derrubar ele. Isso aí é o mercado de hoje, que está acontecendo no agora. Então, assim, o negócio tá para esse lado aí mesmo. Não, beleza, beleza. Aí a gente está indo até um pouco além do que a gente precisa agora, né? Isso tem a ver com técnicas de venda mesmo, de fidelização. Mas o que eu quero o que eu quero pensar com vocês aqui é essa dinâmica. Lembra que eu falei lá no início? Só um minutinho, Gabriel. Lembra que eu falei lá no início? Olha, capitalista e trabalhador são personificações do capital. Ambos estão enfiados nessa dinâmica malucada, né? Da competição e da acumulação sem peias, é o tempo todo, né? E tem que sobreviver, tá? Fala, Gabriel. Ô, Igor, pode ser também, né? Por exemplo, eu vou abaixando meu custo de produção e aumentando o meu lucro, enquanto o meu concorrente ele vai começar a tomar prejuízo, porque a minha rivalidade sobre o mesmo produto que ele está vendendo, né, que é o meu também, ele pode acabar ele vai acabar entrando em dívida, correto? Eu posso ir lá fazer igual a Coca-Cola estava querendo fazer com a Dolly também, há um tempo atrás em São Paulo, que a Coca-Cola estava querendo comprar a Dolly porque estava perdendo mercado. Eu posso ir lá e comprar a empresa dele para ampliar mais ainda. Você pode ter diversos arranjos, né? Assim, mas a questão renovar os meios, mas a questão é que todos que estão imersos na dinâmica do capital, da acumulação de capital, elas estão competindo entre si no mercado, elas precisam fazer o que o concorrente faz. Ou não fazer até melhor do que o concorrente. Tem que fazer melhor. Se o concorrente inovou e metade da mão de obra dele é desnecessária, ele consegue fazer com robô, pô, eu vou fazer aqui e vou mandar embora 2/3, vou ficar com 1/3 da minha mão de obra aqui. É isso. Basicamente é isso. Mas aí, voltando ao Gabriel e à Lara, percebam. Sim, sempre com qualidade e rapidez. Produtividade. A questão sempre do capitalismo é produtividade, aumentar a produtividade, que assim produtividade é produção no tempo, né? Então você aumenta a sua produtividade, automaticamente você aumenta a sua produtividade. Eu peguei veja bem, mas o Gabriel, ele é de um setor, ele é um setor de matéria-prima da indústria, né? Vamos dizer assim, do empresário, né? Por exemplo, ninguém aqui chega lá ninguém chega assim, ô Manesma, eu quero 1 tonelada de aço, chega lá sei lá, na Plascar, eu quero 100 quilos ou então, assim, ninguém chega lá nas prestadoras de serviço da Fiat, por exemplo, né, ou de qualquer outra. Eu falo da Fiat que está aqui pertinho de mim. E cada um, você não sai comprando as peças para poder montar na sua casa, você compra o carro montado. Então, a Fiat ela é um cliente de outras indústrias, tá? Então, se o Gabriel, ele é a matéria-prima de outras indústrias, está inovando e desempregando, ele está inovando e desempregando. Se a Ariane, que é o produtor do produto final, que vai ser consumido, está inovando e desempregando, ela está desempregando. Um desemprega daqui, o outro desemprega dali. Tá? O que acontece? Diminuiu o mercado consumidor da Ariane. É um equilíbrio? Não, mas é um equilíbrio que desequilibra. Diminuiu o seu mercado consumidor, Ariane. O seu mercado. Porque o trabalhador que trabalha na empresa do Gabriel consome o seu produto. Como agora ele está desempregado,
ele diminuiu o consumo do seu produto. E aquele que você mandou embora e seus concorrentes mandaram embora, não consomem o seu produto. Você é impactada diretamente nesse processo. Diminuiu o poder de compra do trabalhador porque ele está desempregado, ou ele está subempregado. Ele não conseguiu recomposição na mesma área, foi vender capa de celular em determinado lugar, em determinada feira. O seu mercado consumidor foi afetado. Qual que é, normalmente, o que você vai fazer? Você consegue pensar em estratégia? Ariane, suas vendas estão menores, porque o seu mercado consumidor diminuiu. O que você vai fazer? Você consegue pensar no... mais barato. Oi? Vender o produto mais barato. Vender mais barato? Pode ser, mas isso aí também tem um limite, né? Sim. Porque isso tem um limite. O que mais você pode fazer? Não tenho a menor ideia. Você pode diminuir a produção. Inovação. Tá, beleza. Você pode diminuir a produção, mas isso também tem um limite. Isso, Leandro. Pode diminuir a produção, mas tem um limite também. Aí você fez isso, só que não deu certo. Aí você tem que fazer o que normalmente acontece, né? Quando a crise começa. O capitalista ele precisa se livrar do seu maior patrimônio. Qual que é o maior patrimônio do capitalista? Contém ironias, viu, nessa frase. Tem que circular o que ele produziu. Já está, né? O que ele já produziu tem que circular para ele. Não sei se é isso. Ô, Leandro, deixa eu te falar, Elane, o maior patrimônio do capitalista é o trabalhador, velho. Não é isso que eles falam? Nosso trabalhador, nosso colaborador. Uhum. Se a empresa está em crise e ela já fez algumas ações e não conseguiu, ela tentou inovação, ela tentou de tudo. Ela diminuiu a produção, aquele negócio todo. Se a crise continua, ela tem que mandar o maior patrimônio dela embora, que é o trabalhador. É normal, gente. É assim que funciona. Fala, Elaine. Não, apertei sem querer. Ah, tá. Fala, Leandro. Mas aí o negócio vai só sumindo, hein? O negócio vai morrendo. O negócio vai morrendo. Tá bom, beleza. Aí, olha só. Então, vamos lá. Presta atenção. Quando a Ariane diminuiu a produção, automaticamente ela diminui a comprar os produtos do Gabriel. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. O que acontece com o Gabriel? Vai produzir menos. Vai produzir menos, vai ter que fazer as mesmas adaptações, tentar sobreviver, e aí, se a coisa não melhorar, o que acontece? Ele vai ter que se livrar do seu maior patrimônio, que é o trabalhador. E aí você entra numa espiral de crise. Vocês estão me entendendo? Estão entendendo o raciocínio? Sim. Qual que é a consequência da crise? Existe uma consequência de crise? Existem várias consequências, né, da crise. Pode falar, Leandro. Alguns vão ressurgir e outros vão falir, vão morrer. Vai acontecer de tudo, velho. Vai acontecer de tudo, mas tem várias consequências. Várias consequências. E aí, vamos lá. Lá na página 47, fala assim: os capitalistas vão tentar racionalizar essa crise, né? Isso que está acontecendo. Lá na página 47, no início, essa racionalização apresenta um custo social e provoca trágicas consequências humanas na forma de falências, colapsos financeiros, desvalorização forçada de ativos fixos e poupanças pessoais, inflação, concentração crescente do poder econômico e político em poucas mãos, queda dos salários reais e desemprego. No entanto, as correções forçadas e periódicas relativas ao custo da acumulação de capital
também podem facilmente escapar do controle e gerar a luta de classes, os movimentos revolucionários e o caos, que tipicamente produzem o terreno de reprodução para o fascismo. O que é o fascismo? É a cartada final dos capitalistas. Tá? A gente pode conversar um pouco mais sobre isso. A reação social às crises pode afetar a maneira pela qual se resolve a crise, de modo que não há um único e necessário resultado para esse processo de racionalização forçada. Tudo o que precisará acontecer, se for para sustentar o sistema capitalista, será a criação de condições apropriadas para a renovação da acumulação. Vocês conseguiram acompanhar? Conseguiu acompanhar a leitura do texto? Vocês entenderam o que o Harvey escreveu? Mais ou menos. Cara, vai acontecer de tudo. Né? Momentos de crise, empresas falem, se superendividam, uma compre a outra. O sujeito, a poupança, né? A poupança que o sujeito fez para ele poder... Ele vai consumir a poupança dele. Vai acontecer um tanto de coisa. Oi, Elaine. Pode falar, Elaine. Então, Igor, o que é confuso vai aumentar aqui, né, a acumulação. Mas a crise já foi formada. Daí, a minha dúvida desde o princípio, assim, da leitura que eu fiz hoje, essa acumulação cada vez mais. E com a crise não vai ter mais essa saída, não justifica essa acumulação. Não sei se eu estou meio, assim, errada na minha dúvida aqui. Muito complicado. Na sociedade capitalista, os caras vão fazer de tudo para a acumulação continuar. Porque a ideia é essa, acumulação sempre, né? Sempre. Mas aí chegou a crise, tá muito complicado isso, né? Nossa, fiquei triste. Assim, certa. Mas acumular dívida, Ariane, não necessariamente, pode ser que sim, pode ser que não. Mas assim, o processo capitalista ele tem que ser salvo. Essa dinâmica do capital precisa ser salva. Mas aí ele vai perder trabalhador. Uai, qual que é o problema? Qual que é o problema? Uai, gente, mas é isso, o trabalhador, paciência, velho, vai morrer de fome, ele e a família dele, é efeito colateral do sistema. Se trabalhador, a pessoa não tem dinheiro. Se a pessoa não tem dinheiro, ela não compra. Se ela não compra, a empresa não trabalha. Se a empresa não trabalha, ela vai quebrar, ela não vai ter o que fazer para voltar. E ela tá no buraco já, ué. Beleza, é verdade. Mas aí é isso que é a continuidade da aula da semana que vem, tá? Mas veja bem, quando eu falo assim, o trabalhador vai morrer de fome, eu estou só como um bom socialista, botar fogo em tudo, ponto, né? Recomeçar do zero. Mas o que eu estou falando é o seguinte, cara, para o capitalista, se o trabalhador que trabalhava para ele vai morrer de fome, velho, isso é efeito colateral. O mercado, os caras não falam que o mercado é uma guerra, que só os mais fortes sobrevivem, aquele negócio todo. É isso mesmo. Pô, professor, mas que é isso? Que loucura. É assim mesmo. É assim mesmo. É uma guerra. É uma competição. Se a empresa vai sobreviver, né, como que ela vai sobreviver, aí são outros 500. Entendeu? É outros 500. O que eu estou falando é da dinâmica do capital. O capitalismo provoca suas crises de superacumulação. Elas são constantes. Crises do sistema capitalista acontecem de tempos em tempos. Em países como o Brasil, elas acontecem em tempos menores. O ciclo é mais rápido. Mas todo mundo aqui... o pobre continua... todo mundo aqui, quem é mais velho aqui, como eu, né, vamos dizer assim, né, que tem mais de 35 anos, lembra de crise nos anos 80, crise nos anos 90,
aí teve um período melhor de estabilidade, agora a gente já vive um outro momento de crise, né? Uma crise econômica aí pós-golpe na Dilma, e agora uma crise econômica, aí a crise econômica de 2008, aí a crise econômica agora da pandemia. Cara, o Brasil é uma história de crise. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Galera, então, o que eu estou falando com vocês é o seguinte: o sistema capitalista, ele por exemplo, a lógica da acumulação, a competição na competição no mercado, né? Os capitalistas que têm que ficar competindo, né? Lembra? Que é o capital, as personificações é o capitalista e o trabalhador. O capitalista e o trabalhador está imerso nesse sistema, tem que competir, tem que ser produtivo, tem que ser competitivo, né? Todo mundo que trabalha em alguma empresa aí, é isso, ó, o número é esse, a gente tem que bater a meta, tem que, como diria a Dilma, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, e é aquela confusão toda, e o pau quebrando o tempo todo, tá? Só que, assim, o sistema ele não é perfeito, ele não é harmônico, pelo contrário, ele é completamente contraditório, porque as inovações estão desempregando, as empresas, sei lá, né, acontece um punhado de coisa, o sistema ele é complexo, o dólar cai, não sei o que, sobe, dificulta, aumenta, perde mercado, encarece o produto, o trabalhador está com o salário arrochado, ele não consegue mais comprar a carne, por exemplo, vai comprar ovo, diminui a produção, e o coitado do açougueiro está fudido, e está vendendo menos, e está entrando em... Cara, é isso, é uma loucura constante, né? Então, o sistema capitalista produz as suas próprias crises. A crise não é externa, a crise não é alienígena, a crise é do sistema capitalista, posto pelo sistema capitalista, produzido e reproduzido, posto e reposto pela lógica da acumulação. É isso que eu quero que vocês entendam. O que o Harvey está escrevendo nessa primeira parte, sobre a teoria da acumulação, é isso. Ele está explicando, olha, os capitalistas precisam de mão de obra, de matéria-prima, de capital constante, de mercado consumidor. De vez em quando isso dá pau. Quando dá pau, é crise. E aí eles precisam sair da crise. E essa crise envolve um tanto de coisa, concordata, quebra, não sei o quê, desemprego, né, arroxo do salário, aquela coisa. Vai sair, né? Uma hora sai da crise, uma hora a acumulação chega no mar, vamos dizer assim, para daqui a pouco entrar em crise de novo. A crise, ela é endêmica ao sistema capitalista. Ela é endêmica. É própria dele. Vocês estão me entendendo? Sim? Não? Mais ou menos? Aí eu quero que vocês voltem na página 46, que é uma citação lá do livro 1 do Capital. Não, é do livro 3. A segunda citação aí, o Harvey fala, citando o Marx, fala assim, ó,
Uma superabundância de capital que se origina a partir das mesmas causas que suscitam uma relativa superpopulação, sendo, portanto, um fenômeno que suplementa esse último, embora se situe em polos opostos. Capital inaproveitado em um polo e população trabalhadora desempregada em outro. Isso aqui é genial. População desempregada de um lado, capitalista com grana no outro, para poder realizar o valor, e o valor não se realiza. Isso é crise. É a crise de superacumulação. A crise no sistema capitalista é sempre pelo excesso, não é pela carência. Isso é muito importante vocês entenderem. Crise no capitalismo é crise de superacumulação, é crise de excesso. É excesso de valor sendo produzido, que não se realiza, porque, eventualmente, tem muita gente desempregada. Sim, desigualdade social. Tem a ver com a própria dinâmica do sistema, né? Tem a ver com desemprego, tem a ver com arroz salarial, tem a ver com um monte de coisa, mas é isso. Tem dinheiro, vamos dizer assim, tem possibilidade de produção, de investimento, mas não, o valor não se realiza, porque tem muita gente desempregada, porque tem muita gente endividado, etc, etc. Vocês estão me entendendo? Ô, Igor, e você que aí tem mais conhecimento aí, das últimas crises que teve aí, você conseguiu observar algum ponto assim que normalmente é utilizado através dos seus estudos aí, que sempre alguma estratégia do capitalismo para sempre estar superando essas crises, porque a gente vê que recentemente as coisas eram muito mais baratas, agora subiu demais. Em algum momento, ou o salário vai aproximar e a pessoa vai conseguir comprar um pouco melhor, ou os preços vão cair, entendeu? Alguma coisa, porque do jeito que está, e vai pode ser que suba muito ainda, mas em algum momento vai despencar, vai ter a crise também do aumento, sei lá, algo do tipo assim. Tá. Então, faz parte da nossa disciplina compreender esses macro movimentos do capital, né? Do que a gente chama de os regimes de acumulação, tá? Isso é importante, se a gente vai ler, vai estudar isso com calma, porque é muito importante para a gente poder chegar nesse momento, no nosso momento atual, tá? Mas vocês não vão conseguir entender o momento atual os macrociclos econômicos, que é o que a gente vai tentar, né, compreender basicamente, tá bom? Mas a gente chega, né, a gente chega no Brasil contemporâneo, tá bom? Lá no final da disciplina, mais ou menos, né, a gente vai chegar no Brasil contemporâneo, tá bom? Então, não... E outra, capitalismo não supera a sua crise. Isso é coisa muito importante também para vocês aprenderem. As crises, elas não são superadas, elas são jogadas para frente. Elas são empurradas para frente. Como assim? Para resolver a crise do capitalismo, você tem que resolver o capitalismo. Né? Você tem que acabar com o capitalismo. Acabei de falar com vocês, o capitalismo ele é um sistema movido à crise. Não tem jeito, é endêmico, é dinâmico, faz parte dele. Então ele não resolve, ele joga para frente, ele empurra para frente. A gente vai empurrando com a barriga, mais ou menos, né? Mas com a barriga do pobre, né? Cada vez mais, né? Do trabalhador, sempre no lombo do trabalhador, é sempre no nosso lombo. Mas tá, aí a gente precisa, é isso, por exemplo, a parte 2 do texto do Harvey é sobre isso, né? Mais ou menos, né? É um pouco sobre isso. O capitalismo ele empurra para frente as suas crises, né? No tempo e no espaço. No tempo e no espaço. É isso. Tá? E aí a gente começa a compreender a dimensão espacial da economia, do regime de acumulação capitalista. Tá bom? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Ok, gente?
Vocês estão me... Ok? Tá bom? Beleza. Então, vamos suspender por hoje, porque senão a gente não dá conta, né? A gente tem que pegar a parte 2 e desenvolvê-la com calma, tá? Então, a gente se encontra semana que vem, pode ser? Beleza? Tranquilidade? Sim? Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal? Ok? Gente, então, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Agora releiam o texto do Harvey, essa primeira parte da acumulação. Semana que vem a gente continua compreendendo como é que o capitalismo não resolve as suas contradições, né? Só empurra para frente. Pode falar, Lucas. Boa noite, Igor. Boa Deixa eu te noite. perguntar, você vai disponibilizar as aulas lá no Moodle? As aulas gravadas? Vou. Vai? É porque eu fui procurar esses dias e eu não achei nenhuma, achei que você não ia colocar, não. É porque depois eu gosto de ficar revendo alguma dúvida que eu tenho na hora de reler. Não, Aí eu volto na aula. preciso de colocar, eu preciso de baixar essas aulas e fazer. Tá ok, obrigado. Beleza? Nada. Moçada? Beijo na bunda e até segunda.